Olá, tudo bem? Voltamos com mais um informativo em caso Gestão Pública. Neste informativo nós vamos trabalhar uma importante lei criada em 2013. Eu estou falando da Lei Anticorrupção. A Lei Anticorrupção ela foi criada justamente para combater aqueles atos praticados por empresas que acabavam gerando dano ao erário, dano ao poder público. Então, a Lei Anticorrupção ela foi criada para punir empresas que acabavam praticando ato lesivo ao poder público, ao erário. Nós estamos falando de que lei? Nós estamos falando da Lei 12.846 de 2013. Esta lei dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e da outras providências. A Lei 12.846 de 2013, ela trouxe inúmeras novidades no ordenamento jurídico, no que tange à punição dessas empresas. Institutos que não existiam ainda no ordenamento jurídico brasileiro passaram a vigorar. Mas, professor, qual é a razão dessa lei? A razão da criação de uma lei federal como essa decorre de um compromisso assumido pelo Brasil em âmbito internacional de combater internamente a corrupção. É um movimento do Brasil contra a corrupção. Nós temos inúmeros institutos que podem ser utilizados e que devem ser utilizados com esse intuito, diminuir ou eliminar de uma só vez a corrupção no Brasil. Assim, quais são as novidades, quais são as inovações que essa lei trouxe? Olha só, a lei ela trouxe, primeiramente, um tema inovador, responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas. Assim, essa empresa, a empresa que gera dano ao poder público, essa empresa que pratica ato lesivo contra a administração pública, ela será punida independentemente de culpa dos seus agentes. Independentemente de culpa, haverá a punição dessas empresas, certo? Segundo, haverá incentivo ao desenvolvimento de uma cultura de boas práticas empresariais. É importante porque essa lei ela trouxe uma informação muito importante para as empresas, que para contratar com a administração pública deve ser desenvolvida uma cultura de boas práticas empresariais, ou seja, as empresas elas devem agir de forma ética. Haverá também a desconsideração societária para fins de ressarcimento da administração pública. Se uma empresa gerar danos ao erário, haverá a desconsideração societária para que o patrimônio dessa sociedade seja utilizada como um mecanismo de ressarcimento ao erário. Haverá responsabilidade solidária do grupo econômico. Imaginemos o seguinte: duas empresas coligadas praticam atos lesivos contra a administração pública municipal. Essas duas empresas, elas serão responsabilizadas solidariamente. Todas as duas responderão integralmente pelo dano causado à administração pública municipal. E, por fim, uma novidade muito interessante, o acordo de leniência. O que é o acordo de leniência, professor? O acordo de leniência acontece quando uma empresa ela se compromete a levar à administração pública que está investigando a prática de atos lesivos informações que levem a outras empresas que também deverão ser punidas. Então, imagine só, uma determinada empresa foi identificada como uma das empresas que acabaram gerando dano ao erário, dano à administração pública, praticou um ato lesivo à administração pública. Essa empresa faz um acordo com a administração, fala: olha, eu vou trazer informações, provas, documentos que comprovem que outras empresas estão envolvidas nessa prática. E nesse caso, quando ela se compromete a entregar outras empresas, inclusive provas contra essas outras empresas,
essa empresa em si, que está ajudando a administração pública na investigação, ela terá a sua punição diminuída. Atenção, o que é diminuída é a punição, porque essa empresa, mesmo assumindo o acordo de leniência, ela terá o dever de indenizar o erário. Se ela causou dano ao erário, ela não ficará isenta de ressarcir o poder público a partir da assinatura do acordo de leniência, de forma alguma, ok? Então, muito importante. Esta lei é uma lei que está sendo aplicada pela União, pelos estados e também pelos municípios. Vários municípios estão criando institutos e mecanismos locais para colocar em prática a lei anticorrupção. É uma boa, por quê? Porque o município, quando ele regulamenta essa lei federal e coloca em prática essa lei em âmbito local, esse município está informando a todos que ele está criando mecanismos para combater a corrupção naquele local, naquele município, naquela região. Então é muito importante que o município crie, por exemplo, uma comissão de compliance. Eu sempre falo da comissão de compliance. Por quê? Porque essa comissão é uma comissão que irá investigar todos esses casos que possam ocorrer aí no seu município. A comissão ela precisa ser treinada. Eu faço um treinamento dessas comissões em vários municípios. A gente mostra para aqueles que compõem essa comissão como investigar, como conduzir esses processos administrativos. É importante que o município crie, então, essa ferramenta que é a comissão de compliance e também todas as outras previstas na lei federal. Mas, professor, tem algum município fazendo isso? Olha só as notícias que nós temos aí para você. O município regulamenta a lei anticorrupção após notificação do Ministério Público Estadual. O município de Tangará da Serra acatou recomendação do Ministério Público do Estado do Mato Grosso e editou decreto regulamentando, no âmbito do Poder Executivo Local, a lei anticorrupção, a Lei 12.846 de 2013. Outra informação, a administração municipal de Capinzal publica decreto que regulamenta a lei anticorrupção. Então, aqui mais um município que está regulamentando a lei federal e aplicando na sua região. Mais uma informação, tá? Prefeito regulamenta a lei anticorrupção em Xaxim. O prefeito de Xaxim assinou o decreto número tal que regulamenta a lei anticorrupção no âmbito do Poder Executivo Municipal. Percebam então que os municípios já estão realizando essa regulamentação. Então, é uma ideia para você criar um programa contra a corrupção no seu município. Existem inúmeras ferramentas, inúmeros institutos, só falta colocar em prática de forma muito bem organizada todos esses programas. Quem é que ganha com isso? O município. Ele defende o erário, ele defende o patrimônio público e aquilo que ele acaba arrecadando não fica desperdiçado por meio da corrupção. Então isso daí é uma estratégia muito importante para vocês dos municípios em todo o Brasil, ok? Então é isso, um forte abraço e até o nosso próximo informativo da Incaso Gestão Pública. Um grande abraço e até lá. Tchau.